Amém? Glória a Deus. Espero que vocês estejam bem. Em nome de Jesus, vamos continuar o nosso devocional. Em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar para que a gente comece aqui e depois eu vou falar sobre a preparação do jejum, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais uma live, Pai. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Jesus. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque a tua mão forte e poderosa, Pai, continua estendida sobre nós, ó Deus, todos os dias, Pai. E não será diferente nessa manhã. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor limpe, Pai, todo o ambiente do qual nós estamos, Senhor, aqui na minha casa, na casa dos meus irmãos, ou o ambiente de trabalho, não importa onde eles estejam. Eu declaro agora que os anjos do Senhor começam a se movimentar agora, Pai. Em nome de Jesus, com vassouras de fogo, limpando, Senhor, todo lugar, todo o ambiente. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor agora também, Senhor, venha, papai, selando os umbrais celestiais desta live. Em nome de Jesus, com o sangue do Cordeiro, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que é selado com o sangue do Cordeiro os umbrais dessa live. E nós amarramos e amordaçamos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, todos os espíritos imundos, Pai, que queiram tentar de alguma maneira paralisar ou, Senhor, prejudicar essa live, ou atrapalhar essa live. Eu declaro em nome de Jesus, sejam todos amarrados e amordaçados com cordas de fogo. Eu declaro muralhas de fogo agora, Senhor, ao nosso redor no mundo espiritual. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor agora, Pai, toma o domínio e o controle desta live, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma o controle e o domínio dessa live, Espírito Santo. Em nome de Jesus. O Senhor é quem tem total controle, Pai. Usa a minha vida conforme bem a paz. Passa uma tenaz nos meus lábios, Senhor. Derrama sobre nós o Espírito, Pai, da sabedoria. Derrama sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, o Espírito da revelação da palavra, Senhor. Ó Adonai, que não seja eu, Senhor, a falar nada, mas seja o Senhor através da minha vida, Pai. E prepara, Senhor, os nossos corações para aquilo que vai ser ministrado e derramado do mais alto céu, Senhor. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais nesta manhã. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, Cleike. Bom dia, bom dia. Bom dia, Verônica. Bom dia, povo de Deus. Glória a Deus. Bom dia, Sara. Bom dia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, em nome de Jesus. Bom dia, Fabi. Bom dia, Ana. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, Célia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam todos bem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Elza. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, para quem está aqui de primeira vez, se tiver alguém de primeira vez, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo, em nome de Jesus. Nós estamos fazendo o devocional do Antigo Testamento, e nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 18 hoje, amém? Se der tempo de nós lermos o 19, a gente lê. Mas eu vou ler o 18, porque depois eu preciso passar acerca do jejum, amém? Falar um pouquinho do jejum, de como que vai ser a preparação, esses 7 dias de preparação para o jejum de 70 dias. Então, se der tempo, a gente lê o 18 e o 19, senão nós vamos ler apenas o 18, amém? Porque eu já entrei um pouquinho atrasada aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só deixar o arquivo aqui aberto, enquanto vocês se preparam aí, para quem quiser pegar a palavra, amém? Deixa eu só abrir aqui o arquivo do jejum. Depois eu vou enviar esse arquivo lá no grupo, tá? Para quem está lá no grupo, eu vou enviar esse arquivo no grupo, mas eu vou explicar aqui, porque eu sei que às vezes as pessoas ficam com dúvida. Então, deixa eu só abrir aqui, para deixar tudo pronto, e aí a gente começa a leitura do devocional, amém? Vamos ver se ele vai abrir aqui, Jesus. Aqui. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 18,
diz assim, a amizade de Jonatas e Davi. Diz assim, e aconteceu que terminava a conversa entre Saul e Davi. A alma de Jonatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi, com profundo sentimento de respeito e fraternidade. Oh, meu Deus, amém, glória a Deus, amém? Com profundo sentimento de respeito e fraternidade. E Jonatas amou Davi como a si mesmo. Vamos parar aqui, no primeiro versículo já. Povo de Deus, quando o Senhor ele une pessoas, ele não une pessoas, na verdade, ele une propósitos, amém? Quando você é conectado com o Espírito Santo de Deus, e a outra pessoa também é conectada com o Espírito Santo de Deus, as nossas almas, elas se apegam, as nossas almas, elas se unem. Da mesma forma como o Espírito Santo de Deus une as pessoas pela alma, o inimigo também une pessoas pela alma. Então é daqui que você também tem um embasamento bíblico de quando a gente faz aquela oração para quebrar o laço de alma. Que como que se nasce um laço de alma? Um laço de alma, ela nasce ou do espírito, amém? Ou um laço de alma, ele nasce através do quê? De uma relação sexual entre duas pessoas. Então, quando você tem relação sexual com o seu cônjuge, ou quando você tem uma relação sexual com qualquer pessoa que você não conhece, você está fazendo um laço de alma. As almas se conectam. Então, ou você é conectado de uma forma divina, ou você é conectado de uma forma maligna, mas essa conexão, ela existe, tanto bem quanto para o mal. E aqui Jonatas, amém? Ele era um homem que também tinha a mesma sensibilidade espiritual que Davi. Então, por mais que ele fosse filho de Saul, Jonatas, ele tinha uma sensibilidade no espírito, e a alma de Jonatas reconheceu o que a alma de Davi carregava. E aí eles se uniram numa amizade fraterna verdadeira. E Jonatas amou Davi como a si mesmo. E Jonatas, ele já estava conectado lá na frente do que Jesus iria dizer, que o maior mandamento é amais uns aos outros como eu vos amei, amém? Tirando o segundo, né, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo que Jesus estipulou dizia o quê? Amai uns aos outros como a si mesmo. E aqui Jonatas, ele já amava Davi como a si mesmo, porque o espírito que habitava em Davi era o mesmo espírito que habitava em Jonatas. E aí hoje isso daqui o Senhor nos mostra acerca do quê? De intimidade, de relacionamento e profundidade entre as pessoas. Quando você é amiga do Espírito Santo de Deus, automaticamente Deus vai te mostrar e te revelar quem são os amigos dele. E ali vai nascer uma verdadeira amizade. E ali vai nascer verdadeiramente uma pessoa que se preocupa de verdade com a outra. Não por aquilo que a pessoa possa oferecer, amém? Mas por aquilo que o Senhor, amém, conectou vocês. Isso é uma verdadeira amizade. Uma verdadeira amizade, ela não nasce por conta daquilo que a pessoa pode me dar em troca. Isso não é amizade. Isso daí pode ser chamado de qualquer coisa, mas menos amizade. Porque a amizade verdadeira, você sente a dor do outro. A sua alma se conecta com o outro. Amém? Então, foi o que aconteceu aqui com Jonatas e Davi. Então, eles tiveram o quê? A alma se apegou em profundo sentimento e respeito. Uma amizade respeita. Amém? Um amigo respeita o outro. Eles têm um convívio de fraternidade, é literalmente como irmãos. Como irmãos. Existe uma teologia demoníaca, que não é teologia, na verdade, que pega esse versículo bíblico aqui para dizer o quê? Para validar o homossexualismo. Em nome de Jesus, isso é heresia, amém? Porque essa palavra não está dizendo em nenhum momento aponta para isso. Então, tudo que você escutar que remete esse versículo bíblico para validar algo de pecado que é totalmente contra os outros princípios e contra toda a palavra, você sabe que é uma heresia, que é contra a palavra do Senhor, amém? Aqui está falando literalmente de amizade, está falando de comunhão, de fraternidade. Então vamos lá, versículo 2. Daquele dia em diante, Saul
manteve Davi consigo e não permitiu que retornasse para a casa de seu pai. Jonatas fez um juramento de amizade com Davi, porquanto tornara-se seu melhor amigo. Uma amizade verdadeira sempre vai ter aliança. Amém? É sempre um cuidando do outro. É literalmente fazer uma aliança. Então ele fez um juramento. Naquela época eles tinham esse costume de jurar, amém? Assim como Jacó jurou, que fez os filhos colocarem, amém, a mão debaixo da coxa e jurar, assim como Abraão também pediu para o servo ir lá e jurar que iria encontrar Rebeca para se casar com Isaac. É a mesma coisa. Então, uma amizade verdadeira, ele nasce uma aliança. E a aliança, ela não é quebrada. Uma aliança, ela não é quebrada. Uma amizade verdadeira, ele vai te confrontar. Uma amizade verdadeira não vai passar a mão na tua cabeça. Amém? Eu vou colocar, gente, deixa eu só falar uma coisa. Que a irmã colocou aqui, coloca no YouTube. Gente, eu tenho algumas lives para colocar no YouTube, mas o que está acontecendo? O meu filho, ele tá resfriado, né? E eu tive que levar ele no médico antes de ontem, e aí deu que ele tá com um pouco de secreção no pulmão, então ele tá tomando antibiótico. Eu tô numa correria muito grande, porque a gente tá tentando fazer o aniversário dele. Então, assim, eu vou colocar no YouTube, mas não garanto para vocês que vai ser na ordem, porque existem outras lives para subir. Se eu conseguir colocar, eu coloco ainda hoje. Todas vão para o YouTube, tá? Mas se eu não conseguir colocar hoje, espera um pouquinho, mas elas vão, amém? Vocês me perdoem. Eu também não estou conseguindo responder direto o WhatsApp, porque eu estou com muita coisa para resolver, mas aos poucos as coisas vão se organizando, amém? Só deixar aqui claro para vocês, mas eu vou colocar. A paz a todos vocês que estão entrando, amém? Theo, Kelly. Então vamos lá. Um amigo verdadeiro, povo de Deus, não vai passar a mão no teu pecado. Um amigo verdadeiro, ele vai te confrontar. Ele vai fazer com que você coloque para fora a sua real e a sua melhor essência. Amém? Um amigo que não te confronta, um amigo que está vendo que você está no pecado, está no erro, está fazendo coisas que não agradam ao Senhor, desculpa, mas não é teu amigo. Ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser seu conhecido, qualquer coisa. Ele pode ser, mas ele não é teu amigo. Porque um homem e uma mulher de verdade, quando tem amizade verdadeira, quando respeita como a si mesmo, ela tem como obrigação, eu tenho como obrigação, como caráter de Cristo, vir e te confrontar, para que você traga para fora a tua melhor versão de quem é você. Amém? Isso é uma amizade verdadeira vinda da parte do Senhor, isso é aliança. Eu falar coisas que muitas vezes as pessoas não vão ter coragem de falar, porque tem medo de perder a tua amizade. Eu não me importo. Eu quero que você, mesmo que você fique com raiva de mim, eu vou te falar, olha, fulano, ciclana, isso aqui que você está fazendo não é legal. Deus não aprova isso. Muda o teu caráter. Por quê? Porque você vai estar ativando no outro o verdadeiro caráter de Cristo. Vai colocar para fora a verdadeira essência dele. Amém? Isso que é ser amigo de verdade. E não aquele que te arrasta para o fundo do poço. O povo de Deus, a amizade, quando ela é verdadeira, ela perdoa também. Judas, quando traiu Jesus, Jesus não foi lá e apontou o dedo para Judas. Ele foi lá, ele recebeu o beijo de Judas, e aí ele pegou e falou assim, o que fazes, amigo? Porque ali Jesus já tinha perdoado o que Judas tinha feito. Ai, mas ele era Jesus. Tá, ele era Jesus. E Jesus habita em você, sim ou não? Porque se Jesus habita em você, você tem que ter as mesmas atitudes que ele. Eu tenho que ter as mesmas atitudes que ele. Porque às vezes a gente é ferido pelos nossos amigos. Às vezes a gente é traído pelos nossos amigos. E você liberou perdão? Você consegue liberar perdão? Por mais que você não queira caminhar com uma pessoa. Por mais que o Senhor diga, olha, acabou o ciclo, mas perdoe. Faça como Cristo. Olha, você me feriu, você fez isso, você fez aquilo, mas, amigo, eu te perdoo. Siga a tua paz, siga em paz.
Porque a palavra nos ensina a orar pelos nossos inimigos e não maldizer, não amaldiçoar, não a ficar falando mal. Ore pelos teus inimigos, porque um dia ele foi amigo. Às vezes os nossos inimigos um dia foi amigo. Às vezes alguma coisa saiu do eixo, alguma coisa saiu ali da linha do que era certo para o Senhor. Mas às vezes ele sentou na tua mesa. Às vezes aquela pessoa está precisando de uma oração e uma intercessão verdadeira e sincera, e não de palavra de acusação. E não de apontamento. Ai, mas me fez sofrer. Ai, mas a pessoa me trouxe prejuízo. A palavra fala, perdoai. Ore pelos teus inimigos. Perdoai. O teu juiz é o Senhor. Ele é o justo juiz. Ele. Amém? Versículo 4. Jonatas tirou o manto que vestia e deu a Davi. Um manto naquela época tinha muito significado e muito valor espiritual. No entanto, que a gente viu que lá no começo, ainda no livro de Gênesis, quando José recebeu a túnica com 12 cores, despertou inveja dos seus irmãos. Então, Jonatas tirou aqui algo que ele tinha de valor para dar para o amigo. Porque o manto, ele representava valor, ele tinha valor naquela época. E ele tirou algo que era dele, porque ele reconhecia a amizade de Davi. E aí ele pegou e falou, Jonatas tirou o manto que vestia e deu a Davi, algo que era dele. E também lhe entregou sua túnica militar, espada, arco e cinturão. Então, tudo que era de mais valor para um guerreiro, Jonatas tirou dele e deu para Davi. Aqui eles tinham um comportamento de irmão. Versículo 5. E Davi aceitava todas as missões que Saul lhe incumbia, e era sempre sábio e exitoso em tudo quanto realizava. Por esse motivo, Saul lhe ortogou o comando do exército. E isso agradou todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Então aqui, Jonatas, a alma deles, amém, se atrelaram numa amizade pura, verdadeira, genuína e sincera. E ele começou a compartilhar tudo aquilo que era de mais sagrado com ele. Povo de Deus, quando nós nos tornamos cristãos, nós começamos a fazer parte da mesma família. Qual que é a família? A família de Cristo. A família do Adonai, do El Shaddai, do Eu Todo-Poderoso. Então, tudo aquilo que o Senhor entrega sobre a minha vida, eu vou lá e compartilho com vocês. Amém? Foi isso que Jonatas fez. Ele não ficou pensando somente no benefício dele. Porque está cheio de gente que recebe um monte de coisa da parte de Deus, mas que não consegue compartilhar com as pessoas. E isso é em todas as áreas. Seja no espiritual, a pessoa recebeu o dom, mas ela não consegue exercer o dom. Ela acha que o dom é para uso dela, para dentro da casa dela, então não exerce o dom para os de fora. A pessoa recebeu uma bênção, às vezes, sei lá, uma bênção financeira, mas ela não dá esmola, mas ela não dá uma oferta. Às vezes, sei lá, ela recebeu um presente, mas ela não consegue ir e presentear o outro, porque existem pessoas que são assim, só venha a nós, ao vosso reino, nada. Deixa eu te falar, o segredo da prosperidade, e quando eu estou falando de prosperidade, não é prosperidade financeira, mas é prosperidade em todas as áreas da sua vida. Você ser próspero é você não sentir falta de nada. Você não sentir falta de amor, você não sentir falta de dinheiro, você não sentir falta da presença de Deus, é você não sentir falta de nada. Isso é ser próspero. O segredo da prosperidade é você compartilhar tudo que você tem. É você ser grato e você compartilhar a unção que Jesus te deu, compartilhar o entendimento que o Senhor libera sobre a sua vida, compartilhar as tuas finanças, compartilhar tudo, é tudo você compartilhar. Simplesmente porque não é nada teu. É tudo do Pai.
E a gente é apenas o que? Mordomos daquilo que ele nos fornece. E se nós somos mordomos do Pai, amém? E quando nós compartilhamos aquilo que o Senhor nos entrega na nossa mão, automaticamente ele se encarrega de dizer para os anjos: ei, olha lá fulano, olha fulana, olha ciclano, está fazendo aquilo que agrada o meu coração. Libera mais, libera mais, libera mais. Não tem como Deus derramar mais se está cheio. Então não adianta ficar orando pedindo para Deus dar unção se você não usa a unção que você já tem. Não adianta pedir para Deus te capacitar ainda mais nos dons se você não usa nem o que você já tem de dom. Não adianta pedir para Deus te dar mais dinheiro se você não abençoa a vida das pessoas na rua, se você não dá uma oferta, se você não dá uma cesta básica, se você não consegue nem tirar de dentro da sua casa as roupas que você não usa mais. Se passa alguém pedindo um alimento no teu portão e você fala que não tem, mas a sua despensa está cheia. Se você sai comprando coisas desesperadamente de roupa, sendo que você não usa. E tem gente passando por necessidade. Amém? Outra coisa, Davi. Por que Davi era um homem segundo o coração do Senhor? Ele aceitava todas as missões que Saul lhe incumbia e era sempre sábio e exitoso em tudo quanto realizava. Davi fazia as coisas com excelência, assim como também Jonatas. Davi, ele era um homem muito sábio. Ele sabia se posicionar. Ele sabia, amém? Em nome de Jesus, ele sabia fazer as coisas com êxito. Tudo que ele se propunha a fazer dava certo para Davi. Por quê? Porque ele tinha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Vamos lá, versículo 6. A origem da inveja de Saul. Quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas e instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irado ao ouvir esse refrão, e exclamou: ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares? A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. Quando você atinge a estatura, começa a atingir a estatura de varão perfeito, e começa a ter o coração segundo o coração de Deus, deixa eu te falar, você vai começar a atrair inveja sobre você. Amém? Amém. Eu tomo posse, Fabi. Quem puder interceder, amém? Eu tomo posse. Em nome de Jesus. Então, a partir do momento em que você começa a ter intimidade com Deus, em que você começa a ser abençoado pelo Senhor, em que você começa, amém, a se destacar, mas não porque é você que está se destacando. É Deus que está fazendo você aparecer, é Deus que está fazendo com que a luz que habita em você saia em meio às trevas. Você vai começar a atrair inveja sobre a sua vida. E aí, isso daqui serve para quem vai fazer o jejum. Você está preparado para tudo aquilo que vai vir também da parte de inveja sobre você? Das pessoas se levantarem contra você? Porque deixa eu te falar, é uma ativação e um alinhamento profético que você vai receber. Só que da mesma proporção em que o Senhor fazer resplandecer diante de ti a luz dele, as pessoas vão começar a ter ainda mais raiva e inveja de você. Tudo nessa vida tem o seu bônus e tem o seu ônus. Quanto mais unção você carregar, quanto mais intimidade com Deus você tiver, quanto mais autoridade você tiver, mais você vai despertar a ira das trevas. Mais as pessoas vão ficar com raiva de você simplesmente por você existir, sem você abrir a sua boca. Somente a sua presença já vai trazer
raiva dos capeta. E entenda, não são as pessoas. São os espíritos malignos que estão atuando sobre aquelas pessoas. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você está disposto, você está ciente que talvez você vai ser perseguido? Que talvez as pessoas vão começar a ter ainda mais inveja do que tem de você? Às vezes você passa por inveja e você fala, cara, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nenhuma casa própria, eu não tenho um carro, eu não tenho nada de valor. Isso, aquilo. Deixa eu te falar, você não precisa ter nada de valor. Terreno. Mas no mundo espiritual você tem algo que mexe com as pessoas. Você tem a presença. Você tem o brilho de Cristo, você tem a plenitude do Deus vivo de Israel sobre a sua vida. Isso já desperta inveja nas pessoas. Você é feliz. Ai, mas eu passo por problema, todos nós passamos, mas tem gente que não suporta ver que o outro também está passando, mas ele está passando glorificando ao Senhor, e isso desperta inveja. E quanto mais intimidade você tiver, e quanto mais profundidade e relacionamento com o Espírito Santo você tiver, eu quero falar para você, mais você vai ser perseguido, mais você vai ser apontado, mais você vai ser caluniado, mais as pessoas vão levantar falso testemunho contra você, mais as pessoas vão começar a te perseguir, mais vai começar a querer falar mentira, mais vão te invejar. Mas isso é um sinal bom. Misericórdia é sinal bom ser invejado? Mostra que você está cheio da presença de Deus. Porque Satanás não tenta apedrejar árvore que não tem fruto. Satanás não tenta paralisar aquele que já está parado, porque ele já está parado. Um bandido não vem roubar uma casa vazia. Então, se você está passando por isso, é porque algo você carrega. Os teus celeiros estão cheios. Você tem semente, você tem azeite. E depois deste propósito, vai transbordar o azeite, só que na mesma proporção vai vir a perseguição. E eu preciso ser sábia e prudente para te alertar. Porque tudo nessa vida tem o seu bônus e tem seu ônus. A unção vai cair. Você vai se mover de forma avassaladora. Você vai ficar com os teus ouvidos tinindo com a voz do Senhor. Mas Satanás vai nutrir uma raiva tremenda, pior ainda contra você. Eu não posso falar, não dizer isso, porque você precisa estar atento para você aprender, amém? A se proteger, a se blindar e a aprender a discernir quando é um ataque e quando não é. Exatamente. E quem é muito é dado, a muito é cobrado. Quanto mais você tem, mais você vai ser cobrado. Quanto mais Deus derramar, mais ele vai pedir de renúncia. Às vezes as pessoas pegam e falam assim, um dia eu quero ser igual você, eu quero ser igual fulano. Eu falo, amém. Só que você está preparado para aquilo que o Senhor vai te pedir? Porque é exatamente o que a irmã colocou. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais o Senhor derramar sobre você, mais ele vai falar, eu estou te dando, agora me dá de volta isso daqui. Eu estou dando isso daqui para você, agora eu quero que você me dê isso. E as pessoas vão se levantar contra você. Mas deixa eu te falar, elas se levantam, mas se levantam para cair. Porque na verdade não são elas. São os espíritos malignos que estão atuando sobre a vida dela, através da vida dela, para tentar paralisar você. E se você não tiver com discernimento de espírito, você vai parar no meio do processo. Amém? Versículo 9. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. No dia seguinte, um mau espírito, vindo por ordem de Deus, assaltou Saul e o fez delirar. Presta atenção aqui, eu vou ler de novo o versículo 10. No dia seguinte,
um mau espírito vindo da ordem de Deus. Então Deus deu ordem ao espírito maligno para assaltar Saul. Entrou sobre Saul e o fez delirar e profetizar no meio da sua própria casa. Davi tangia sua harpa. Davi estava tocando a harpa, como habitualmente fazia nestas ocasiões. E Saul segurava firmemente sua lança em uma das mãos. Um espírito maligno traz profecia. Quando você não tem um alinhamento profético, quando você não tem uma vida de santidade, quando você não tem uma vida de submissão e rendição ao Senhor, você está numa linha muito tênue de você receber um espírito de adivinhação, um espírito maligno liberado da parte de Deus, de falso profeta. Portanto, não é toda a profecia que vem da parte de Jesus. Um profeta, um homem ou uma mulher, que se move também, não somente profeta, mas se move no dom profético, ele é santo. Ele ministra arrependimento, ele ministra santidade, ele ministra exortação, ele aponta o erro e ele mostra o caminho e aponta o destino, ele te ensina, traz estudo, te exorta do que precisa ser exortado, ele te ensina como que você deve fazer e ele fala, agora vai, ele te envia. Profeta, ou pessoas que só ficam se mexendo, se movendo no profético, que não traz exortação, cuidado. É só bênção. É só bênção, 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 bênção. Deus abençoa, mas Deus corrige. É só prosperidade. Deus vai te dar uma casa. Deus vai salvar teu casamento. Ou então tem pessoas que só profetizam desgraça. Ó, porque foi feita uma obra de trabalho, porque existe uma enfermidade. Tá, mas o mesmo Deus que traz a revelação da enfermidade é o mesmo Deus que traz a cura. Eu já atendi de muitas pessoas que falam, ai, porque me foi revelado que foi feita uma obra de macumbaria, de feitiçaria contra a minha vida. Você pode orar para quebrar? Aí eu, irmã, vamos lá. O mesmo Deus que trouxe a revelação da obra de feitiçaria é o mesmo Deus que dá autoridade para o profeta orar e quebrar. Por que cargas d'água eu vou orar de uma coisa que o Senhor não trouxe revelação? Porque quando é da parte de Deus, Deus traz a revelação do que foi feito e automaticamente a pessoa que recebeu a revelação, ela já quebra. Ela já ora e já quebra. Senhor, em nome de Jesus, é quebrado isso. E pronto, quebrado uma vez, quebrado tá. Você não tem que ficar orando, quebrando um monte de coisa. Então, cuidado com os tipos de profecia que você tem escutado. Às vezes, é o mesmo espírito que veio sobre a vida de Davi. Perdão, sobre a vida de Saul. O espírito maligno na parte de Deus que o fez delirar e profetizar sobre a sua casa. Misericórdia. Tá cheio de gente, povo de Deus. Vou contar um testemunho breve de algo que aconteceu uma vez. Uma vez eu atendi uma pessoa e ela pegou e falou assim, irmã, ora por mim, porque eu entrei numa live e o profeta falou, o homem de Deus falou que eu estava com uma enfermidade, que eu estava com problema, que não sei o que no meu coração, eu não me recordo direito. Mas eu tenho, se eu não me engano, eu tenho o print dessa conversa que eu falei, gente, não é possível isso. E aí ela começou a achar que ela estava literalmente com aquela enfermidade. E aí, na hora, o Espírito Santo de Deus me trouxe o discernimento, eu peguei e falei assim, irmã, escuta, deixa eu te falar. Ele orou quebrando? Não. Você sente alguma coisa? Não. E ali o Espírito Santo foi destrinchando, e eu fui conversando com ela, eu falei, irmã, em nome de Jesus, irmã. Em nome de Jesus. Repreenda isso da tua vida, porque o Senhor não me revela nada disso. E o mesmo Deus que traz a revelação, ele já traz a cura. E ele já traz a quebra daquilo que foi lançado sobre você. Não faz sentido isso que você ouviu. E ela começou a viver aquela profecia. O que eu estou querendo dizer é, às vezes, você vai receber uma profecia
uma falsa profecia de que fizeram um trabalho para a sua vida, para amarrar tua vida financeira, para amarrar teu casamento, ou então que você está com uma enfermidade no coração e no pulmão, e na verdade você não tem nada. Sabe o que é? Um espírito maligno que está querendo entrar de alguma maneira na tua vida, não está tendo legalidade, não está tendo brecha, e você, com medo, você acredita naquilo e você começa a viver aquilo que foi liberado da parte de um espírito demoníaco. Não foi feito nada, mas começou a ter medo, e a partir do medo você começou a ver, a sentir as coisas que são irreais. Não tinha trabalho nenhum contra teu casamento. Não tinha nada sobre a sua saúde. Só que você acreditou. E aí você começou a nutrir algo que é irreal. Cuidado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando o Senhor traz revelação de algo que foi feito sobre a sua vida, ele já quebra. Porque o mesmo Deus, mais uma vez eu estou falando, o mesmo Deus que traz a revelação, ele traz a correção, ele traz a anulação daquilo. Tá cheio de gente trazendo um monte de coisa para dentro da vida, porque não tem discernimento espiritual de saber se aquilo que veio é da parte do Senhor ou não. Tem espírito maligno que lança doença, enfermidade, através de uma falsa profecia. Misericórdia. Vamos lá. Versículo 11. Espera aí, filho. De repente, Saul arremessou a lança contra Davi e exclamou: encravarei Davi na parede. Mas Davi lhe escapou dos golpes por 2 vezes. Saul alimentava também grande medo de Davi, porquanto sabia que Yahvé, o Senhor, estava com ele, mas havia abandonado Saul. Por isso Saul o afastou de si e estabeleceu na chefia de uma tropa com 1000 soldados, e Davi partia e retornava, sempre à frente dos seus comandados. Em todas as missões, Davi conquistava pleno êxito, pois o Senhor estava com ele. Observando que Davi sempre alcançava grande sucesso, Saul deixava seu temor crescer. Mas todos em Israel e em Judá amavam Davi, porquanto ele sabia conduzir seu exército nas batalhas e o trazia de volta. Um homem que tem um coração segundo um coração de Deus, um coração puro, de adorador, um coração genuíno, sincero, Deus sempre vai trazer vitória. Porque ele entende que não é ele que luta, mas é o Deus vivo de Israel que luta por si. É o Deus vivo de Israel que luta as nossas batalhas. Por isso você consegue passar pela batalha. Tá tendo batalha? Tá. Tá tendo ataque? Tá. Mas a vitória é garantida. Você consegue repousar nos braços do Senhor. Você sabe que no final, Deus vai fazer você sair de dentro daquela batalha em segurança. E aqui Saul começou o quê? Saul começou a ter medo de Davi. Às vezes as pessoas vão começar a ter medo de você. Mas por que tá medo? Por conta do Espírito do Senhor. O Espírito Santo de Deus traz temor. E não é por conta de você, mas é porque as pessoas veem, filho. Mas é porque as pessoas veem que aquilo que você fala acontece. As pessoas falam, cara, verdadeiramente esse homem, essa mulher um homem é uma mulher de Deus. Cara, e as pessoas começam a temer. Mas não porque você, não, é simplesmente porque é a presença de Deus. Versículo 17, o casamento de Davi. Então Saul disse a Davi, apresento-te minha filha mais velha, Merabe, que desejo conceder-te por esposa. Tão somente serve-me como um guerreiro e trava as batalhas do Senhor. Todavia Saul tramava em seu íntimo. Ora, não morra ele por minha mão, mas pelas mãos dos filisteus. E Davi replicou a Saul, quem sou eu e minha família?
Qual é a minha linhagem e o clã do meu pai em Israel, para que eu seja digno de me tornar genro do rei? Por este motivo, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser concedida em matrimônio a Davi, ela de fato foi dada a Adriel de Meloá. Ora, Mical, a outra filha de Saul, se apaixonou por Davi, o que pareceu muito bom aos planos de Saul. E assim que lhe trouxeram a notícia, Saul pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, e logo a mão dos filisteus haverá de cair sobre ele. Então Saul instruiu seus conselheiros para que dialogassem com Davi, em particular argumentando: o rei anda muito satisfeito contigo, e todos os seus... Misericórdia. Calma aí, gente. Deixa eu só tirar aqui. Pronto. Só um minuto, gente, que senão vai atrapalhar aqui a live. Entrou outro louvor aqui do nada. Sangue de Jesus tem poder. Aí. Amém? Versículo 22, perdão. Então Saul instruiu seus conselheiros para que dialogassem com Davi, em particular argumentando: o rei anda muito satisfeito contigo e com todos os seus conselheiros que te estimam. Aproveita este momento e torna-te, portanto, genro do rei. Os servos do rei repetiram essas palavras aos ouvidos de Davi, e contudo Davi retrucou: parece-vos pequena honra e responsabilidade ser genro do rei? Eu não passo de um homem pobre e de procedência e condição humilde. E os servos do rei levaram essa resposta ao conhecimento de Saul e relataram: estas foram as palavras que Davi declarou. Diante do que eles lhe replicou Saul: então direis isto a Davi: o rei não pretende nenhum pagamento pela noiva, mas apenas os prepúcios de 100 filisteus mortos, a fim de vingar-se devidamente de seus inimigos. Ora, Saul planejava fazer Davi morrer pela mão dos filisteus. Em seguida, os conselheiros de Saul foram até Davi e lhe transmitiram essa oferta do rei. E o negócio pareceu bom aos olhos para se tornar genro do rei. Por isso, antes de encerrar o prazo determinado, Davi e seus homens saíram em campanha e conseguiram matar 200 filisteus. Conforme o acordo, Davi trouxe os prepúcios dos filisteus e o apresentou diante do rei, a fim de tornar-se oficialmente genro do rei. Então Saul lhe entregou em casamento a sua filha Mical. Quando Saul chegou com clareza à conclusão de que quando Saul chegou com clareza à conclusão de que Yahvé caminhava com Davi e de que sua filha Mical o amava muito, temeu ainda com maior pavor e jamais deixou de odiá-lo e persegui-lo durante toda a sua vida. Os príncipes e comandantes filisteus continuaram promovendo guerras e batalhas. Contudo, todas as vezes que tentavam alguma emboscada ou ataque, Davi se destacava como o mais hábil dos comandantes de Saul, e a cada dia sua fama crescia por toda a região. Povo de Deus, a intimidade com o Espírito Santo de Deus vai fazer com que as pessoas sintam raiva de você, isso já foi falado. Muitas vão querer andar contigo, muitas vão querer caminhar com você. Cara, eu preciso andar, vamos lá, com a Leide, eu preciso andar com a Daniele, eu preciso andar com a Michele, eu quero andar com ela, mas muitos vão pegar e falar assim: eu não quero mais contato com esse homem, eu não quero mais contato com essa mulher. Porque a luz que exala de dentro de você, ofusca as trevas que está dentro dele, que está dentro dela. E às vezes essas pessoas vão começar a preparar emboscada para você. Às vezes essas pessoas vão querer que você caminhe com elas, mas não por aquilo que você reconhece, mas para tirar proveito daquilo que você carrega. E eu declaro no nome de Jesus que nessa manhã o Senhor derrame sobre a sua vida um novo nível de autoridade, mas principalmente discernimento de espírito e sabedoria. E que você não tenha medo de dizer não.
E que você saiba se posicionar. Porque às vezes você não quer falar não porque você tem medo de desagradar homem. Só que aí você acaba desagradando o Senhor e se colocando numa situação espiritual de vulnerabilidade. Porque não era para você ter andado com aquela pessoa. Porque não era para você ter feito aliança com ela. Então que hoje, em nome de Jesus, o Senhor traga sabedoria e maturidade, discernimento sobre a sua vida. Porque aí a gente entra lá no que a Mari falou. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Da mesma forma que a unção, que o alinhamento traz pessoas para perto, também afasta. Foi o que aconteceu com Davi. As pessoas saíram ali tocando harpa, tamborim, cantando. Saul matou 100, mas, né? Então vamos lá, as mulheres dançavam. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Na mesma proporção que as pessoas estavam exaltando Davi, também tinha Saul e o povo querendo acabar com Davi. Tudo tem seu bônus e tudo tem seu ônus. Isso daqui já começa a preparação, amém? Daqueles que vão participar da ativação do jejum. Michele, eu não vou fazer o jejum. Eu posso ser ativado profeticamente? Pode. Claro que pode. Você pode ser ativado profeticamente. Não vai ser na mesma intensidade e na mesma profundidade, mas pode. Porque eu já percebi, eu sei que o Senhor vai começar a trazer palavras de alinhamento profético. Nós vamos começar a se mover muito no profético daqui para frente. Então, as lives, vocês, não sei se vocês já estão percebendo, mas o Espírito Santo de Deus, de ciclos em ciclos, o Senhor vai mudando aquilo que Ele quer que seja dito para vocês. Começou com oração. Aí o Senhor começou a trazer ensino. Aí o Senhor trouxe libertação e cura. Agora o Senhor já mudou o nível de novo. Por quê? Nós estamos andando de acordo com o relógio do Pai. Nós não andamos de acordo com a minha vontade, com aquilo que eu quero ministrar. Eu ando de acordo com aquilo que o Senhor tem para fazer na vida de vocês. Então, quem está aqui desde o comecinho pegou todos os ciclos. Para quem não saiu, né? Para quem continuou pegou todas as etapas. Essa é mais uma etapa. Então, vocês vão ver que agora já tem mudado um pouco da visão daquilo que o Senhor está fazendo. Então, o Senhor ele está falando de ativação profética e alinhamento profético. O que isso quer dizer? Agora, nós vamos começar, amém? O Senhor quer ensinar a vocês a se moverem de acordo com a vontade dEle. A aprender a ouvir a Ele. Aprender a escutar a voz dEle. Alinhamento profético. É você saber caminhar, amém? De acordo com a vontade do Pai para você. Sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Só que quando a gente passa por um alinhamento profético e uma ativação profética, Deus te aperta. Porque o Senhor está levantando os remanescentes, mas aqueles que não vão se dobrar a Baal. E para não se dobrar a Baal, você tem que ser santo. Você não pode ter participação com o pecado. Você não pode deixar mais a tua carne dominar. Você não pode mais permitir que espíritos adivinhadores venham sobre a sua vida. Você não pode ter nenhum tipo de legalidade, nenhum tipo de brecha espiritual. Ou você é santo ou você é santo. Não tem como ter duas linhas. Ou é ou é. Então, o que isso quer dizer? Ou você se alinha de acordo com a vontade de Deus, ou você se alinha. Ou não se alinha. Eu profetizo para que se alinhe. Porque Jesus está às portas. A nuvem de glória ela está mudando. A nuvem de glória está passando. E quem tiver com os olhos no Kairós de Deus vai acompanhar a movimentação do que Deus está fazendo sobre a face da terra. Deus está ativando profeticamente novos homens e novas mulheres com o dom da profecia para se mover no profético, porque Ele quer fazer algo grande, Ele quer fazer algo novo. Amém? Então é isso.
Michele, quando uma pessoa sai da sua vida por nada e fica com raiva da pessoa. Irmã, aí tem que entender, amém? Que é Deus separando. Se a pessoa saiu do nada da sua vida e a pessoa ficou com raiva de você, tipo assim, só não pode você ficar com raiva da pessoa. Agora, se a pessoa ficou com raiva de você, o que você vai fazer? Tipo, é orar pela vida dela. Que nem, gente, isso que foi ministrado aqui, eu e meu marido, nós vivemos isso. Pessoas que caminhavam conosco e que simplesmente virou a cara do dia para a noite, sem a gente ter feito absolutamente nada. E tipo assim, a gente fala, cara, o que aconteceu? E aí o Senhor fala, ora. Às vezes eu estou no meu momento de devocional e o nome da pessoa aparece. Aí eu oro por ela, eu oro pela família. E o Senhor, eu não sei o que aconteceu, mas tu sabe de todas as coisas. Simplesmente a pessoa sumiu, tipo, desapareceu, não falou mais, e como se eu e meu marido tivesse feito algo e a gente não fez nada. Nada. Então, assim, às vezes é necessário que haja essas separações. Por quê? Ou a pessoa não está liberta e ela pode trazer algum tipo de contaminação. Mas na grande maioria das vezes, ela não está no mesmo kairós que você. Ela não tem a mesma visão profética. Ela não tem o mesmo destino profético que o teu. E pessoas que não têm o mesmo destino profético, o Senhor, ele afasta. Por quê? Essas pessoas podem ser usadas pelo inimigo para fazer você perder o seu destino profético. Porque em vez de levar você para frente, vai querer te paralisar. Então o Senhor simplesmente faz o quê? Opa, esse daqui não tem a mesma visão profética? Não tem o mesmo destino profético? Não vai caminhar. Aí o Senhor pega e traz uma pessoa que tem o mesmo destino profético que o teu. Aí vocês vão caminhar junto. O próprio Cristo traz separação. O próprio Senhor traz a divisão de quem é para caminhar e quem não é. Amém? Então vamos lá. Povo de Deus, nós vamos começar o jejum. Amanhã a gente lê o 19, amém? Nós amanhã vamos ler o 19 e o 20. Hoje é dia 10, nós vamos fazer, para quem vai participar do jejum de 70 dias, deixa eu só diminuir aqui para ficar mais fácil de eu ler. Nós vamos fazer o quê? Uma semana de preparação para esse jejum. Por que nós vamos fazer uma semana de preparação desse jejum? É mais ou menos parecido com aquele que a gente fez do propósito de Neemias, amém? Que foi uma semana de preparação para que a gente pudesse receber as ministrações do propósito de Neemias de 52 dias. Então vamos lá. O jejum vai começar dia 17 de julho, ok? E hoje, dia 10, nós começamos a nossa preparação. Por que preparação? Primeiro, serão 70 dias. Eu acredito que a grande maioria aqui nunca fez um jejum tão grande. Amém? Eu acredito que a maioria aqui nunca jejuou de uma forma tão intensa e tão profunda como o de 70. Eu acredito que o maior que vocês fizeram, pelo menos comigo, foi o de 52. Nós começamos, para quem começou os jejuns romper, foi com 40. Já foi algo assim avassalador, porque algumas pessoas não começavam, né? Não tinham nem o hábito de jejuar. E aí o Senhor já trouxe um jejum de 40 dias. Então foram 2 jejuns de 40 dias e o propósito de Neemias de 52. Esses vão ser 70. Michele, por que 70 dias? Porque o número 70 na Bíblia, ele representa ordem espiritual. Então a sua vida ela vai entrar em ordem. Amém? Vai estar entrando em ordem. Então o Senhor vai trazer a ordem espiritual. Tudo que ainda possa estar desalinhado vai ser alinhado. Tudo que ainda possa estar desgarrado ali, meio solto, algum fio desencapado, o Senhor vai colocar tudo em ordem. Dentro desses 70 dias, amém? O Senhor vai começar a trabalhar e vai começar a ativar o dom da profecia, o alinhamento profético. Amém? Então vai ser a ativação profética, o alinhamento profético. Então nós vamos entrar literalmente na vontade de Deus.
Isso quer dizer que você vai parar de tirar braço de ferro com o Senhor, com as vontades que Ele tem para a sua vida. Você vai aprender a viver a vontade de Deus para você, tendo a plena certeza e convicção de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. De que os planos que Ele tem para você são planos de vida e não de morte. Ok? Então, é uma ativação profética, um alinhamento profético. O Senhor já me disse nessa manhã que uma das coisas, os primeiros 35 dias, nós vamos jejuar, ok? Nós vamos estar lá jejuando com as ministrações. A partir da segunda etapa, aí o Senhor já vai trazer algo mais profundo. E algumas lives eu vou fazer diferente. Eu não vou poder fazer aqui no TikTok. Ok? Então, para quem está participando do jejum, algumas lives vão ser restritas no YouTube. Tá bom, amor. Vão ser restritas no YouTube. Então, eu vou colocar, nós vamos fazer o devocional de manhã, e aí às vezes a gente faz à noite, eu não sei como que vai ser. Mas depois dos 35 dias, nós vamos ter lives restritas no YouTube, que somente com um link que você vai poder acessar. Por quê? O Senhor quer que eu ensine vocês a acessar as dimensões espirituais. Então, nós vamos começar. Vai ser algo profundo, verdadeiro. O Senhor vai ministrar na profundidade. Amém? De forma profética. Então, vão ser lives de profecia para quem está participando do jejum. Olha como Deus é maravilhoso, gente. Deus me deu isso hoje de manhã. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu falo que o Espírito Santo pega a gente, né? Então, vão ser lives proféticas. Amém? Eu não sei o que vai acontecer, porque o Senhor é quem sabe, mas vão ser lives de ensino e vocês vão aprender também, ao mesmo tempo que vocês vão estar sendo ministrados, vocês vão estar aprendendo sobre dimensões espirituais. Gente, vai ser algo assim, eu vejo que o Senhor vai fazer algo tão profundo, tão profundo, tão profundo, que eu já vejo por que o inferno tem se levantado tanto. Amém? Mas nós sabemos que vai ser para a honra e glória do Senhor e vocês vão sair novas pessoas. Vai ser um divisor de águas. Vai ser sobrenatural. Amém? Então vamos lá. Então a gente vai começar hoje esse momento de preparação. Começa dia 10 e termina dia 17. Vou explicar. Vamos lá. Momento de... Então, como que vai funcionar esses 10 dias? Eu quero que vocês tenham um momento de introspecção, que vocês busquem entender o que tem se passado dentro do seu coração e por quais motivações que você está fazendo esse jejum. Por que você vai jejuar esses 70 dias? Para isso, eu vou colocar isso, amém, lá no grupo. Deixa eu só liberar aqui, oh Deus de Israel. Ai, Espírito Santo, vamos lá. Aí. Então, isso daqui que eu estou lendo, eu vou colocar lá no grupo, tá? Eu estou explicando, mas vai ficar lá no grupo, é só vocês lerem e seguir tudo direitinho. Então, para isso, vocês vão meditar no livro de Jeremias 17, 9 e 10, que lá está falando a intenção do coração. Outra coisa, vocês vão pedir, nós vamos pedir ao Senhor para que Ele nos fortaleça fisicamente, espiritualmente e emocionalmente durante o período do jejum. Por quê? Quando nós estamos num jejum, e principalmente quando é um jejum muito prolongado, de 40, 50, 70 dias, nós ficamos muito vulneráveis. Amém? Os primeiros 15 dias é de muita vulnerabilidade, principalmente para quem não tem esse costume de jejuar constantemente. Então você fica você fica mais irado, você fica mais sensível emocionalmente. Você, às vezes, começa a ter tontura, a ter dor de cabeça. Por quê? Porque você não está acostumado a jejuar. Então, antes, na preparação, a gente já vai meditar em Salmos 54, 4. Então, você vai pedir para que o Senhor te fortaleça fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Então, pedindo isso, o Senhor ele já vai estar, amém, derramando sobre você uma fortaleza no teu corpo físico para você suportar o processo. Espiritualmente, vai estar te blindando no espírito, amém? E emocionalmente, trazendo
trazendo equilíbrio emocional. Porque às vezes as suas emoções elas vão começar a ficar um pouco mais descompensadas do que o habitual. E por que isso acontece? Porque você está atacando as trevas. Então Satanás ele vai contra-atacar para você tentar paralisar o jejum. Amém? Gente, tudo isso vai estar lá no grupo, tá? Tá num PDF, eu vou colocar lá no grupo. Assim que acabar a live, eu coloco para vocês. Outra coisa, a gente vai pedir também para que haja ativação dos 9 dons do Espírito. Ai, mas eu já pedi, eu já fui ativada, mas teve gente que ainda não fez. E não tem problema nenhum você pedir para que o Senhor intensifique. Porque quanto mais você pede, mais o Senhor dá. Então, se você já tem dom de línguas, o Senhor pode vir e trazer variedade de línguas. Ai, mas eu já tenho variedade de línguas, mas o Senhor pode trazer uma nova língua. Ai, mas eu já fluo no dom de palavra de sabedoria, mas Deus pode intensificar. Mas eu já fluo no dom de cura, mas Deus quer intensificar. Amém? É tudo, o Senhor quer intensificar ainda mais o nosso relacionamento. Entenda, quanto mais profundo você for com Jesus, mais você vai receber da parte dele. Então, isso vai estar lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Outra coisa que nós vamos pedir, para que haja o alinhamento entre corpo, alma e espírito. Amém? Vamos declarar a palavra de 1 Tessalonicenses 5, 23. E outra coisa, povo de Deus, vai ler Bíblia. Amém? Vai ler Bíblia. Porque jejum sem Bíblia, jejum sem palavra, jejum sem oração, sem adoração, você só está fazendo uma dieta para você emagrecer. Um jejum que não tem Bíblia não é jejum. É qualquer coisa. Você está fazendo um cronograma aí de 70 dias para você ficar com o seu shape top para o verão, menos para o espírito. Então tem que ter Bíblia, tem que ter palavra, tem que ter, já vou falar, irmã, tem que ter, amém, oração, porque senão não é jejum. Eu não tenho nenhum desses dons. Você vai receber, irmã. Creia que você vai ser ativado no dom. Amém? Creia que o Senhor vai liberar sobre isso sobre a sua vida. Muitas pessoas que já fizeram o jejum, o romper, que não tinham dons, foram ativados. Amém? Então vamos lá. Então vai pedir para que o Senhor traga alinhamento entre corpo, alma e espírito. Para a gente se mover no profético e ter uma vida profética, nós precisamos estar alinhados. Corpo, com o corpo de Cristo, com a mente de Cristo. Alma, alinhada com a vontade do Senhor e o Espírito alinhado com o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo vai governar a nossa alma e o nosso corpo. Não vai ser mais a alma que vai governar o corpo, mas o Espírito. Amém? É literalmente a morte do eu. Como que nós vamos nos preparar? Povo de Deus, nesses 7 dias você não vai começar o jejum. Mas o que eu aconselho? Amém? O jejum começa dia 17. Procure reduzindo o consumo de açúcar, porque você não vai tirar o açúcar. Entenda que o jejum que nós vamos fazer, eu já vou explicar daqui a pouquinho. O jejum que nós vamos fazer, ele é de alimento. Então, são horas. Você pode continuar comendo o seu doce, o seu refrigerante, você pode continuar tendo a tua alimentação normal nos seus períodos de refeição. Mas o açúcar, eu chamo a atenção por quê? O açúcar, o consumo excessivo de açúcar traz calcificação na glândula pineal. Michele, o que é a glândula pineal? A glândula pineal é um órgãozinho que nós temos aqui dentro do nosso cérebro, que ele é responsável pela melatonina. Ele faz a produção de melatonina. Então, é ele que faz com que a gente sinta sono e a gente durma. E essa glândula também, ela ativada, ela é como se fosse, vamos lá, uma antena que te conecta ao céu. É uma antena que o Senhor Deus colocou, amém, para te conectar com Ele. E quando a gente consome muito açúcar, essa glândula, ela fica calcificada. O que isso representa? Ela começa a criar uma barreira de cálcio, calcificada mesmo. Ela deixa de ter o funcionamento pleno dela. Então, você tem dificuldade de você se conectar com o Senhor. Às vezes, você não consegue dormir, não é porque, eu tenho uma insônia. Você consome muito açúcar? Você consome muito açúcar?
Às vezes a sua insônia, você não consegue dormir porque você está consumindo muito açúcar. E o que o açúcar faz? Ele traz energia. Você está dando uma carga muito grande, amém? De energia para o seu cérebro. E a sua glândula pineal não está conseguindo liberar a melatonina suficiente para você dormir à noite. Por quê? Você está dando carga constante de energia. Então, o seu corpo não desliga, a tua mente não desliga. A tua mente não desligando das coisas deste mundo, você não consegue se conectar com Deus. Deu para entender mais ou menos como que funciona? Então, por experiência própria, povo de Deus, o período em que eu fiquei mais... E eu sou uma formiga. Eu tenho um sério problema com açúcar. Eu amo muito doce. Eu amo doce. Então, assim, as minhas maiores intimidades, as minhas maiores conexões com o Senhor foi quando eu fiz o propósito de tirar o açúcar. Tipo assim, o mundo espiritual descortinou, fez puf. E eu consegui me conectar com o Senhor de uma forma do qual eu nunca tinha vivido antes. Então, diminui um pouco o consumo de açúcar. Você não precisa tirar. Mas eu quero que nesses 7 dias você já vá diminuindo. Por quê? O profético, quem é profeta e se move no profético, para quem não é profeta, mas se move no profético e quer aprender a se mover no profético, é você ouvir a voz de Deus. E você preocupado, você agitado com tanta energia com as coisas deste mundo, você não vai conseguir ouvir. Não vai. Por quê? O açúcar causa o mesmo efeito que a cocaína dentro do cérebro. Olha como que é. Ai, Michele, mas eu não consigo ficar sem consumir açúcar. Então você vai trocar. É uma sugestão, amém? Eu não gosto de adoçante, então você troca. Não usa o açúcar refinado branco, usa o açúcar mascavo. Nessas casas que vendem produtos naturais, ele é barato. Ele é mais barato do que no mercado e você compra por grama. Outro dia eu peguei, acho que foi 1 quilo, no mercado estava 30 e poucos reais, o da União. Mas no a granel, eu paguei acho que 12 ou 13 reais, acho que quase meio quilo de açúcar mascavo. Amém? Então, diminua o consumo de açúcar, porque o açúcar ele é muito prejudicial para você conseguir ter conexão com o Senhor. Já procure também ou o demerara também é muito bom. Amém? Já procura também ir reduzindo a quantidade das suas refeições, dependendo da quantidade de horas que você vai fazer o seu jejum. Então, vamos lá. Michele, qual a quantidade de horas que eu vou fazer do meu jejum? O seu jejum é suas regras. Você vai ver, eu não vou estipular uma hora. Lembrando que, para ser considerado um jejum, você tem que passar mais de 5 horas de jejum. Por que mais de 5 horas? Porque, um exemplo, uma pessoa que tomou café 7 horas da manhã, ela ficou 7, 8, 9, 10, 11, 12, ela já vai almoçar. Ela ficou 5 horas. A gente passa 5 horas sem se alimentar de boa. A grande maioria das pessoas consegue passar de uma refeição para outra, lembrando que a gente tem que comer ali, né? O intervalo entre as refeições dá de 3 a 4, às vezes 5 horas. Gente, é de boa, é suave. Qual que é o esforço que você está fazendo? Então, faz assim. Pode ser de 6 às 8. É o que eu estou falando. Vai de acordo com aquilo que você consegue. Eu não vou falar para vocês é de 8, é de 12. Só que assim, está sendo um sacrifício? Você está sentindo fome? Você está passando, tá sendo difícil? Porque, gente, o jejum, ele tem que doer. O jejum, ele tem que matar a sua carne. Eu não vou falar para vocês a quantidade de horas que vocês vão fazer. Eu não vou. Isso é você e o Espírito Santo de Deus. O meu jejum, Deus já me pediu como vai ser. O meu jejum vai ser de 23 horas por dia.
Eu só vou ter uma janela de alimentação de 1 hora. Mas eu já fiz esse jejum antes. Eu já fiz jejum de 50 dias só no líquido. Então é muito particular, exatamente. Vai de acordo com aquilo que o Senhor tem para com você. Então o meu jejum é esse, mas qual é o seu? Você pode começar a fazer com 5, você pode começar a fazer com 6, você pode começar a fazer com 8, mas você tem que sentir fome, porque senão não é um jejum. E lembrando, todos esses dias, de 7 dias de jejum, vai ler Isaías 58, que está lá no primeiro tópico que eu coloquei. Vamos meditar em Isaías 58, que é o jejum que agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Para quem é diabético, para quem é idoso e diabético, irmão, irmã, né? Para quem é diabético, vocês não podem passar uma grande quantidade de tempo sem se alimentar, porque o índice glicêmico vai dar alteração, né? O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: você pode fazer um propósito de tirar algo que você queira, que você goste muito. Porque para quem é diabético é mais difícil. Você pode até jejuar algumas horas, mas como que está a sua saúde? Amém? Pode beber água, gente. Gente, aí é de acordo com vocês. Se você quiser, eu já vou falar disso, tá? Deixa eu terminar aqui do diabético. Se você está com a sua glicemia ok, com a sua diabetes controlada, e você consegue jejuar, jejue. Mas pergunte para o seu médico. Não faça as coisas, amém, por empolgação. Ah, eu tenho diabetes, mas eu gostaria de participar. Faça como um propósito, então. Deus entende a sua condição. Deus não quer que ninguém fique doente por conta de um jejum. Isso não agrada o Senhor. Amém? A gente precisa ter essa sabedoria. Então, não vai jejuar para você comprometer e a sua diabetes cair demais e você entrar no índice de hipoglicemia, porque você ficou sem se alimentar. Eu entendo porque a minha mãe é diabética, ela faz uso de insulina, eu sei como que funciona. Então, em nome de Jesus, não fique muito tempo sem se alimentar para você não chegar e acontecer da sua diabetes cair demais. E também, cuidado. Então, qual é o conselho que eu dou? Faça um propósito de tirar algo que você goste muito. Ah, eu vou tirar o café. Ah, eu vou tirar a Coca-Cola. Ah, eu vou tirar o doce. Amém? Glória a Deus. Então, pode beber água? É de acordo com o que você quiser. Pode. Se você não quiser beber água, Michele, eu vou fazer 7 horas total. Eu não vou comer nada e não vou beber nada. Glória a Deus. Michele, eu vou fazer 12 horas sem água, sem alimento e depois eu como normal. Glória a Deus. Faça de acordo com o que você sentir. Michele, eu senti que Deus quer que eu faça 18 horas de jejum, mas eu vou ficar bebendo só água. Glória a Deus. Amém? Faça de acordo com o que você está acostumado. Não queira fazer algo assim avassalador e você parar no meio do processo. Começa aos poucos e vai aumentando. Amém? Outra coisa, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Durante esses 7 dias, o que você vai fazer? Você vai pegar o óleo ungido que você tiver aí. Se você não tiver um óleo... Michele, eu não tenho óleo ungido. Eu vou colocar lá no grupo como que você pode consagrar o óleo para ungir. Amém? Então, vamos lá. Você vai pegar o óleo ungido durante esses 7 dias, vai colocar na tua mão e você vai ungir a tua cabeça e vai declarar: a minha mente é a mente de Cristo, todos os dias. Você vai ungir os teus olhos e você vai declarar que eles são santos, que os seus olhos só vão ver aquilo que é santo. Amém? Você vai ungir os seus ouvidos declarando que eles também são santos e que eles estão alinhados à voz do Espírito. Amém? A minha igreja não tem... Gente, se vocês não têm essa prática, eu ia até falar depois, deixa eu terminar aqui. Outra coisa, vai ungir a boca, declarando que a sua boca é santa, que da sua boca só vão sair palavras de vida e não de morte. E vai pedir para o Senhor, amém? Pegar e passar as brasas do altar nos teus lábios. E aí você vai declarar a palavra que está em Isaías 6, do versículo 6 e 7, do qual que o Senhor disse que Isaías foi lá, né, e falou para o Senhor: ai, Senhor, mas
Eu sou um homem de impuros lábios que vive no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor deu ordem ao querubim, o querubim pegou uma brasa do altar do Senhor e passou sobre os lábios de Isaías. Por quê? Uma pessoa que se move de forma profética e uma pessoa que é profeta tem a boca santa. Não fala palavrão, não amaldiçoa ninguém. Não usa o dom que Deus deu para amaldiçoar ninguém. Amém? Outra coisa. E vai ungir também o coração, declarando que ele está alinhado com o coração do Pai. E aí entra algo aqui. E que você irá sentir aquilo que ele sente. Você está preparado para sentir aquilo que o Senhor sente? Você está preparado para sentir aquilo que o Espírito Santo sente? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vai começar a sentir uma ira santa. Misericórdia, que blasfêmia é essa? O que é ira santa? Você vai começar a se indignar a ver as coisas erradas dentro da casa de Deus. Você vai começar a sentir indignação da injustiça. Você vai começar a sentir amor profundo e piedoso pelas almas. Você vai começar a ver as pessoas com outro olhar. Às vezes as pessoas não estão preparadas para sentir aquilo que o coração de Deus sente. E nesse período de preparação, e nesse jejum de 70 dias, você vai sentir o que o Pai sente. Porque quem se move no profético sente exatamente o que o papai sente. Amém? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei. E passe tempo com o Senhor. Aqui eu coloquei os horários, amém? Proféticos, que são às 6 da manhã. Você pode orar em todo o tempo, porque existem portais proféticos abertos o tempo todo. Então, às 6 horas da manhã, amém? É um horário de você orar por intimidade com o Senhor. Você pode orar a qualquer hora. Eu coloquei aqui porque nesses horários em específicos, às 6, às 9, às 12, às 15, às 18, às 21, à meia-noite e às 3, existem os anjos, porque entenda algo, é os anjos do Senhor que pegam as nossas orações e levam para o papai como incenso suave às narinas. Amém? Então, os anjos do Senhor pegam a tua oração e eles levam para o Senhor. Então, existem anjos específicos nas 6 horas da manhã, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, às 18 horas da tarde, às 9 horas da noite, à meia-noite e às 3 horas. Tudo isso é bíblico. Para quem é antigo aqui, eu já expliquei isso. Eu posso até fazer uma live falando sobre isso de novo. Mas para quem é antigo aqui, eu já expliquei isso. Então, você vai escolher um horário, ou você pode orar em todos os horários. Amém? Você pode escolher mais de um horário. Não é específico às 6. Eu tenho que orar às 6. É você e o Espírito Santo de Deus. Ele vai te conduzir. Às vezes você vai estar na tua casa 9 horas da noite e você vai sentir um desejo muito grande de orar. Você vai estar dentro da janela profética das 9. Das 21 horas. Amém? Então, passe tempo com Jesus. Eu coloquei aqui para que você aprenda a entrar dentro dos horários proféticos. Porque esses horários, eles são proféticos. Amém? Voltando lá. Então, essas são as instruções dos 7 dias. Então, vai acontecer de hoje, dia 10, até o dia 17, que é o dia que inicia o jejum. Ok? Michele, eu não tenho óleo ungido. Faça com a sua mão. Amém? Tem pessoas que não acreditam. E eu respeito a visão de cada um. Mas para quem acredita, amém? Pegue o óleo e unja. Eu vou fazer sem o óleo. Amém. Faça sem o óleo. Pegue e declare. Amém? O óleo é apenas uma representação. Tá? O óleo é apenas uma representação. Então, você pega lá e aí você coloca a sua mão e declara da forma como está lá no PDF. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a preparação para o jejum. Vou colocar lá no grupo depois que terminar a live. Eu coloco o PDF no grupo. Amém? Amanhã nós temos a live normal, às 19 horas. Para quem está aqui que ainda não está no grupo e quer participar do jejum, me manda uma mensagem no privado. Fala, eu quero participar do jejum.
e aí eu te coloco no grupo do jejum. Amém? Como para fazer? Me manda uma mensagem no privado com o seu número do telefone, com o DDD, que eu coloco você no grupo do jejum, tá? Para quem vai fazer ai, meu Deus. A imersão dos sonhos proféticos no sábado que vem, você já vai estar ativado, amém? Espiritualmente, porque você já vai ter passado por esses 7 dias de preparação e já vai estar ali com 2 dias de jejum praticamente. Então, você já vai estar com uma outra visão para aquilo que o Senhor vai fazer no sábado. Para quem quer participar da imersão dos sonhos, é só me mandar uma mensagem também, ou clicar no link da bio, que você já consegue fazer a inscrição para participar da ativação dos sonhos proféticos, amém? Então, vai ser uma imersão sobre sonhos proféticos, onde você vai aprender tudo sobre sonhos, como interpretar sonhos, significado de sonhos, mais a imersão sobre os dons do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, quem quiser participar, me chama no privado, que eu passo, amém, todas as informações para você, garantir a sua vaga, para você participar dos sonhos proféticos. Amém? Em nome de Jesus. E para quem vai participar dos sonhos proféticos, Michelle, eu não vou conseguir assistir ao vivo. Vai ficar gravado na plataforma e você vai ter acesso vitalício para quando você quiser você ir lá e tirar suas dúvidas sobre os sonhos. Amém? Glória a Deus. Eu vou ver se a semana que vem, que eu vou estar mais um pouco tranquila, eu faço umas 2 lives sobre os sonhos proféticos. Tá bom? Eu vou ver se eu consigo fazer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, vamos orar. A imersão vai ser às 2 horas da tarde, sábado, tá? No sábado, dia 19. A imersão é às 2 horas da tarde. Amém? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, bendigo e exalto o teu nome. Obrigada, Pai amado, Pai querido, por esta live. Obrigada pelos direcionamentos. Obrigada pelas revelações. Obrigada pelas sementes que foram lançadas. E eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor continue falando conosco no profundo, no oculto e no secreto, e já começa a ativar em nós, Senhor, o alinhamento profético do qual nós tanto temos buscado, para que haja santidade, Senhor, sendo exalada em nós e através de nós, e para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, estarmos conectados e alinhados de acordo com a tua vontade e o teu querer, Pai. É o que eu oro, abençoando a vida deste homem, abençoando a vida desta mulher. Leva o Senhor em segurança para os seus lares, quando retornarem para suas casas. Proteja, Senhor, os queridos deles, Pai. Blinda-os, Senhor, e revestes, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu oro e declaro, Pai, nesta quinta-feira. Uma quinta-feira de provisão, uma quinta-feira de milagre, uma quinta-feira, Senhor, da promessa do eterno seja sendo concluída sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe vocês.